Boa noite. Boa noite. Voltando à nossa série de vídeos, estamos aí ocupados com muito trabalho, projetos, e o tema que nós escolhemos hoje para falar a vocês, é sobre os desafios que a informática impõe no mundo do trabalho, nos nossos trabalhos, na nossa profissão, no nosso emprego, na nossa formação, enfim, todo esse impacto que a tecnologia está se mostrando e atingindo todas as áreas. E esse principal impacto que nós devemos observar é na mudança substancial que nós vamos ter no nosso tempo de estudo. Não é mais possível imaginar um cenário que uma pessoa na casa dos 30 anos sai do mercado por alguns anos para cuidar de filho, família, outros projetos, e depois procura a mesma carreira, o que era muito comum até a primeira década dos anos 2000. E por que isso hoje não é possível? Porque quem fizer isso vai se ver com uma mudança de conhecimento, de mercado, que podem simplesmente desaparecer ou mudar numa complexidade que não se faz possível imaginar. A primeira coisa que nós vamos ter que aprender é nos alfabetizar, uma alfabetização em dados. O combustível dessa quarta revolução, chamada quarta revolução industrial, elas são os dados. E eles são colhidos todos os dias, de maneiras que às vezes pensamos que é de graça, como o Waze, como o WhatsApp, que nós usamos aplicativos e não nos damos conta que estamos pagando com as informações que fornecemos, com os nossos dados pessoais, de compra, hábitos, trajetos. Tudo isso é consolidado, é captado, é levado às companhias que vão usar esses dados para propaganda, para planejamento, para marketing, e isso é usado através de algoritmos. Essa inteligência ela é levada para as empresas, e essas corporações querem empregar funcionários qualificados na área de trabalho dele, mas que saibam me referir. Eu não me refiro somente a TI. Isso é muito maior. Isso vai estar no chão de fábrica, em todas as posições. Todas as posições. Você vai ter dados chegando, você vai ter que analisar dados e não mais se preocupar com as tarefas rotineiras de simplesmente do trabalho da sua profissão, mas sim de enxergar aonde aquilo pode levar, o que você pode transformar e o que está sendo impactado pelas mudanças do dia a dia. Tudo que usa código de barra, painéis de informação over internet, o que seja, ela vai estar produzindo dados. E no que produz dados, eles precisam ser analisados, que é diferente de escolher os dados. O pensamento do profissional, a partir de agora, ele tem que ser um pensamento crítico, porque somente os funcionários que serão valorizados é aquele que julgar a qualidade das informações, é aquele que discerne, que tem a capacidade de discernir quais são os dados confiáveis, quais são os falsos, quais são os questionáveis. Os profissionais, eles serão responsáveis em avaliar notícias, em avaliar relatórios, em avaliar como essas informações elas devem ser confiadas e usadas pela empresa. Isso requer habilidade em tecnologia.
E para você obter habilidade em tecnologia, se faz necessário estudar tecnologia. Os funcionários com habilidades em inteligência artificial, em internet das coisas, em realidade virtual e aumentada, que vai ser a substituição da propaganda, do marketing, desses anúncios que nós vemos aí colocados. Não, quando você quiser experimentar um produto ou ver no shopping, você vai colocar um óculos e vai entrar na dimensão daquele produto e vai, como se estivesse usando no seu dia a dia, sem sair de dentro do ambiente e depois mesmo dentro de casa. Você vai escolher o produto que você vai fazer o drive, que você vai fazer o teste. E essas ferramentas, a robótica e outras ferramentas digitais, elas serão exigidas do mercado para com as empresas e das empresas para com os seus funcionários. Nós vamos ter que estudar o marketing, as vendas, tudo aonde a informática tocar, nós vamos ter que conhecer. Porque só conhecendo é que nós vamos poder nos adaptar à flexibilidade. O mundo está mudando rapidamente. E o emprego? Os funcionários precisam se comprometer a aprender novas habilidades, todos os dias, e ao longo de sua carreira. E isso é aprendizado contínuo, continuamente. Além disso, esses funcionários devem ser flexíveis. Eles têm que aceitar a diferença. Eles têm que ser flexíveis às novas ideias, às novas maneiras de solucionar problemas da empresa. Isso requer criatividade. Os algoritmos, as máquinas, os robôs funcionam bem, mas eles não conseguem ser criativos como os humanos. Por isso, e até amém, é importante que os funcionários tenham criatividade, mas para criar produtos novos e melhorias para as empresas, como você vai fazer isso? É com a ferramenta de informática. Você vai ter também que desenvolver inteligência emocional, que é uma outra área em que os humanos têm vantagem sobre a máquina. E a inteligência emocional, ela é chave para você passar pelos problemas, para você enfrentar as dificuldades e trazer soluções, inovar. Essa capacidade de estar ciente, de expressar as emoções, será importante e muito valorizado pelo mercado, pela empresa. Aceitar, ouvir, conviver com as diferenças. A inteligência cultural e diversidade, porque as organizações cada vez mais globais, mais diversas, os funcionários eficazes devem respeitar a diferença e trabalhar com pessoas de raças, credos, opiniões, gosto, tudo mais. A segmentação não se dá mais por faixas etárias, elas vão se retalhar, diminuir e ir cada vez mais profundo nos tecidos sociais. A religião, a idade, sexo, orientação sexual, tudo isso vai compor e ter que ser segmentado por faixa etária, por faixa de consumo, por locais de residência, por língua, por hábitos, por esporte, por lazer, enfim, uma quantidade substancial de dados que nós vamos ter que lutar. Além disso, as empresas estão cada vez mais além das fronteiras internacionais, o que significa que é importante que os funcionários saibam sobre outros costumes, culturas, idiomas, crenças políticas e religiosas. E isso só se faz aprendendo. Idioma, o inglês é fundamental no mundo dos negócios, no seu progresso. Comece a estudar. Tem aulas até de graça. Habilidades de liderança.
E aqui eu não digo liderança como sinônimo de autoritarismo, muito pelo contrário. Nós vamos experimentar um tempo novo, completamente, absolutamente diferente em tomar iniciativa, em liderar para o sucesso, liderar para fazer acontecer. Essas habilidades de liderança elas são fundamentais, não só para aqueles que estão no topo de uma hierarquia corporativa tradicional, mas também para os funcionários de toda empresa. As situações que necessitam liderança são desde a hora de sair de dentro de um elevador. São as iniciativas que nós tomamos em cada momento, elas são atitudes de liderança. Será importante, é importante compreender como trazer o melhor, inspirar a equipe e ter uma força de trabalho diversificada e unida no objetivo. Julgamento e tomada de decisão. Veja, o governo dos países, a tomada de decisão é muito importante. As máquinas conseguem analisar os algoritmos numa velocidade superior do que nós humanos, mas elas são incapazes de tomar decisões. Elas analisam, estabelecem comparativos, mas não tomam decisões. E analisar dados com profundidade e as implicações, impactos colaterais. Por exemplo, pode ser uma situação que a resposta seja numa guerra, bombardeio. Mas será que bombardear não vai trazer impactos colaterais, destruição de cidades, de civis? Então, essa análise da profundidade, essa análise das consequências, por enquanto, só nós humanos a temos. Por isso, funcionários que sejam capazes de fazer essas leituras de informações para uma tomada de decisão serão muito valorizados pela empresa. Mas isso também você tem que aprender. Você tem que ter um cabedal de ensinamento, não só de trabalhar com a informática, mas também uma cultura para que você possa compreender essas mudanças. A colaboração. Posso ajudar? Não podemos mais ser reativos. Temos que ser proativos. No meio de tanta tecnologia, as empresas vão buscar por funcionários capazes de interagir bem com a equipe. Não tem mais lugar para aquele ponta de lança, craque. Não, tem que jogar com o time, tem que criar volume de jogo com o time. O conhecimento para trazer bons resultados para a empresa com o time. Então, eu peço que você pense nisso. E obrigado. E peço que você compartilhe esse vídeo, que é uma maneira importante de você também produzir conteúdo e multiplicar o conhecimento para o mundo e seus amigos. É isso aí e até o próximo vídeo.